Olá, irmãos da IPPG, graça e paz. Nós vamos para mais uma palavra pastoral para esse domingo, dia 23 de março de 2025. O título da nossa meditação é O Princípio da Sabedoria. O versículo que vai nortear a nossa palavra pastoral encontra-se em Provérbios 1:7, que diz: O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Irmãos, eu quero falar nas reflexões semanais sobre o livro de Provérbios. Como é do conhecimento de vocês, o reverendo Nelson, nas reflexões semanais dele, quando é a vez dele, está expondo o livro dos Salmos. Eu pretendo meditar neste livro. Provérbios é um livro fantástico, ao meu ver, na minha percepção, pois ele tem ensinamentos preciosos e práticos para a nossa vida. O sábio rei Salomão foi quem o escreveu na sua grande maioria. Eu digo isso porque nem todo o livro foi escrito por ele. Nós encontramos no livro provérbios que foram escritos por outras pessoas. O que nós temos nesses 31 capítulos são sabedoria bíblica e milenar para todos nós. Salomão tinha sabedoria suficiente dada por Deus para escrever livros sobre vários assuntos tratados no livro dos Provérbios. Mas ele não fez isso. Ele escreveu em trechos pequenos grandes verdades para o nosso ensino e aprendizado. Frases curtas, mas com um significado profundo. Grandes verdades ditas em poucas palavras. Mais fácil de memorizar, guardar, fixar, praticar e ensinar para os outros. Aliás, uma curiosidade, naquela época de Salomão era difícil de se escrever um livro. Além disso, era caro. Nem todas as pessoas tinham a possibilidade de escrever um livro pela dificuldade e pelo preço que era. Também não era muito comum, as pessoas não tinham acesso aos livros e não tinham a mesma facilidade que nós temos. Hoje nós temos muitos livros, mas naquela época não era assim. Então, Salomão, ciente disso, escreve um livro, o livro dos Provérbios, porque ele sabe que facilmente essas frases, esses ditos, iriam se popularizar e cair na boca das pessoas. Até hoje é assim, nós temos até hoje muitos ditados populares, frases populares que ficam na nossa cabeça, frases curtas com grandes verdades que estão deduzidas dessas pequenas frases. Então, a Provérbios nos ajuda a fixar e a guardar grandes verdades. O versículo transcrito acima de Provérbios 1:7 é o principal do livro. O livro contém 915 versículos em seus 31 capítulos. Mas este resume todos eles. O assunto é temor a Deus, como algo indispensável para todos nós cristãos. Aliás, é interessante que ele repete este princípio, Provérbios 1:7. Ele repete algo bem semelhante lá em Provérbios 9:10, para dar uma ênfase no tema principal do livro. Quando ele escreveu: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. A sua mensagem está clara: temam a Deus. O versículo em questão é a primeira exortação feita no livro. Se observarmos bem os versículos iniciais de 1 a 6, nós temos duas verdades preliminares antes dessa primeira exortação. No versículo 1 nós temos a identificação do autor, quando ele escreveu Provérbios de Salomão, versículo 1, e depois fala do propósito do livro. Nós podemos ver isso na palavra que aparece para, que nos indica o propósito, o objetivo do livro. Essa palavra para aparece nos versículos 2, 3, 4 e 6 do livro e indicam justamente o objetivo pelo qual ele tem em mente. Se não, vejamos aqui no texto, no versículo 2 ele diz: para aprender a sabedoria e o ensino. Versículo 3:
para obter o ensino do bom proceder. Versículo 4, para dar aos simples prudência. Versículo 6, para entender provérbios e parábolas. Então, fica claro aí a autoria do livro e o objetivo pelo qual ele está escrevendo. Em seguida, no versículo 7, vem o primeiro provérbio que nós tão bem conhecemos, quando ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Cabe-nos aqui uma pergunta importante para a nossa reflexão. O que é temer a Deus? Perguntaria alguém, e é uma pergunta muito válida, diga-se de passagem. É importante dizer inicialmente que temer não é simplesmente ter medo, fobia, pavor ou algo dessa natureza. Não, longe disso, absolutamente não. Aliás, a Bíblia usa outra palavra que está mais ligada a medo, que é a expressão tremor. Ela usa essas duas palavras, temor e tremor. Nós podemos exemplificar isso com as palavras do apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, Filipenses 2:12, a parte B do versículo, o apóstolo escreveu: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, observem que são palavras diferentes. Temor é uma coisa, tremor é outra coisa. Seria uma expressão mais ligada a medo, o tremor, e não necessariamente o temor. Portanto, o temor do Senhor, falado por Salomão, significa respeitar, honrar, reverenciar, dignificar, louvar, etc. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Criador, pertencemos a Ele, somos dele, a nossa vida é dele, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Logo, esses verbos que eu acabei de fazer referência são totalmente cabíveis ao nosso Deus e nós precisamos usá-los, repeti-los e não nos esquecermos desta verdade. É interessante nós observarmos que o homem, o ser humano de maneira geral, sem Deus, ele tenta viver de acordo com os seus pensamentos e crenças. Vivem a vida com os valores adquiridos ao passar dos anos ou transmitidos de geração em geração, de pai para filho, de avô para pai e assim por diante. Ele vai aprendendo de geração em geração. Mas isso não é bom para eles, não é o suficiente e nem responde e preenche todas as indagações e perguntas que essas pessoas fazem. O que de fato importa para nós é temer a Deus, conhecê-lo, respeitá-lo e honrá-lo. No livro semelhante, no livro de Eclesiastes, por exemplo, nos 12 capítulos propostos pelo mesmo Salomão, ele vai discutindo e ele vai vendo a vida debaixo do sol. E, na verdade, lá no último capítulo, ele encerra com esta mesma verdade. Olha, de tudo que temos visto, de tudo que temos falado, a suma é: teme a Deus, tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Temer a Deus, essa deve ser a nossa preocupação na nossa vida. E ainda no versículo 7, na parte B, o sábio escreve assim: mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Observem o contraste. Se por um lado os sábios procuram temer a Deus, por outro lado os loucos desprezam a Deus, desprezam a sabedoria e o ensino. Esta palavra mas é um contraste do que faz o justo em relação ao ímpio, do que faz aquele que teme a Deus e daquele que não o teme. Aliás, precisa ser louco mesmo para desprezar estas duas coisas citadas pelo sábio monarca de Israel, Salomão: desprezar a sabedoria e o ensino. Encerro esta palavra pastoral com o seguinte encorajamento para você e para mim: tema a Deus, conheça-o, respeite-o, honre-o a cada dia. Isto é a coisa mais importante da nossa vida. Andar e viver de acordo com a sua vontade. Salomão diz: o temor do Senhor
é o princípio da sabedoria. Temam e vivamos para a honra e glória do seu nome. Que Deus nos abençoe.